Glória a Deus, a paz do Senhor, aos meus irmãos e irmãs. Irmãos, povo do Deus vivo, eu estou aqui dentro do caminhão, ao qual trabalho comigo, o único lugar aqui que tem um pouquinho de sossego. Tem três coisas que nós achamos que de fato é e que na verdade não é. A primeira coisa da Bíblia que muitos acreditam que é e não é o Salmo 91, primeiro. Ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ponto. A segunda coisa, dentro da Bíblia, se não falha a minha memória, vai estar em Romanos, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Também. Ponto. E a terceira coisa é o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Esses três versículos, ele traz uma compreensão para quem gosta. Isso não é obrigatório, ninguém é obrigado a nada. Mas para quem gosta, ele traz uma certeza acerca das coisas de Deus na vida do ser humano, na vida do homem, muito forte. Tem pessoas que têm em suas casas, em seus lares, a Bíblia aberta no Salmo 91. Em compensação, nem simpatizante desse salmo eles são. Em compensação, nem simpatizantes da Bíblia eles são. Em compensação, nem simpatizantes. Em compensação, nem interessados nas coisas de Deus eles são. Mas o Salmo 91 está lá. E existem homens e mulheres de Deus que estão sempre na igreja e aquela coisa toda e tal, mas não respeitam nenhum desses incisos e acreditam que da maneira que estão, do jeito que estão protegidos. Quando o Salmo 91 diz aquele, ele está apontando para alguém. Exemplo, quando você está chamando alguém cujo você não tem uma intimidade, não sabe o nome, você diz, ei, chama aquele moço ou aquela moça que está com uma blusa, uma bolsa, assim. Entendeu? Aquele é escolhido. Aquele é separado. Aquele é guardado, porque aquele é apontado a dedo. Chama aquele ali. Aí Salmo 91 vem nos dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe por que na casa de muitos homens e mulheres de Deus, eu não vou nem citar o mundo, sabe por que na casa de muitos homens e mulheres de Deus ainda há uma tribulação muito forte?
É porque na hora da oração, ele diz, o meu Deus. Ela diz, o meu Deus. Quando vão almoçar ou jantar, eles colocam a comida e não louvam a Deus, não agradecem. Vão dormir, se oram pouquíssimos tempos, não tem. Sabe o tal do beijinho na flor? É o que eles fazem. Então entende-se que não há um comprometimento. Então, se não há comprometimento, você não está sendo guardado debaixo da sombra do Altíssimo. Você não é aquele. Não, você não é aquele. Porque a Bíblia diz que o servo não fica para sempre na casa do pai, mas o filho fica para sempre. Então, se você é filho do Deus vivo, você tem que ser aquele em que Deus pode confiar, aquele em que Deus pode usar quando quer, na hora que quer, da maneira que quiser, do jeito que lhe apraz. Porque você é filho, é aquele que está o tempo todo preparado. Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz que ele era um profeta palaciano, vivia dentro do palácio. Deus tratou de tirar Isaías de dentro do palácio e marcou encontro com ele. E a Bíblia diz que Deus perguntou, e agora quem enviarei? Ele disse, envia-me a mim. Porque Isaías entendera que ele era aquele que levaria a palavra do Senhor a todas as nações, juntamente com Jeremias, Ezequiel, Eliseu fez a sua parte. Então, você está entendendo aqui que você tem que se tornar aquele em quem Deus pode confiar a obra nas suas mãos? Está entendendo? Consegue entender isso? Que você tem que ser aquele que Deus escolheu e não aquele que se autodenomina? É forte, Jesus. É muito forte. Muito forte. O segundo ponto que eu citei é onde a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. Não faz mesmo. Não faz mesmo. Mas vamos parar para entender aqui. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Correto? Agora, será que Deus tem que usar o ímpio a vida inteira para patrocinar o teu ministério? Será que Deus tem que usar o pagão a vida inteira para bancar o aluguel da tua igreja? A vida inteira para custear os seus paletós, os seus vestidos, a vida inteira para custear as manutenções da igreja? Será que Deus precisa disso? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E eu digo, é verdade. Para salvar. Mas para usar, ele só quer usar aquele. Ele só quer usar aquele. Veja que quando Judas traiu Jesus, caiu em consciência, voltou atrás e quis devolver o dinheiro. E os homens disseram, esse dinheiro não aceitamos porque tem sangue inocente. Mas eles compraram a moral de Judas. Então, todavia que você vai aceitando que o pagão, o ímpio, ímpio não, ímpio é quem pratica, ímpio, quem pratica impiedade, não tem amor, vem patrocinando as obras da igreja, e eu acredito que, graças a Deus, Deus está usando um camarada aí, todo mês ele paga o aluguel. Ei, não é Deus não. Você pode até achar que é Deus, mas não é Deus não.
Porque se você gosta de ler Bíblia, dá uma passeada em Ageu 2:9. 2, capítulo de número capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Dá uma passeada lá e você vai ver o que diz a palavra do Senhor. Daqui a pouco, em pouco tempo, farei tremer os céus e a terra, abalarei as estruturas da terra e enviarei coisas preciosíssimas para este lugar, porque minha é a prata, meu é o ouro. Ele não precisa do auxílio pagão. Deus não. Para manter o teu ministério, não. Mas você tem que ser aquele. Aquele que na hora da angústia busca Ele. Você tem que ser aquele que na hora da dor busca Ele. Você tem que ser aquele que na hora do sofrimento busca Ele. Você tem que ser aquele que acredita no que Ele fala. Você tem que ser aquele que testemunha o que Ele faz. Você tem que ser aquele que Ele olha e fala assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho me comprazo. Você tem que ser aquele. E o terceiro ponto, Salmo 1, só serve para aquele que quer servir ao Senhor em espírito e em verdade. Você vai na casa de muita gente, você vê lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que quando este camarada cai em dificuldade, a primeira coisa que ele faz é pegar dinheiro emprestado. Na casa de muitos aí, o que gera é o tráfico, né? O cara escreve no corpo. E está sempre fazendo coisas erradas, porque ele não é aquele. Mas você que é aquele que Deus tirou do lamaçal do pecado, aquele que Deus colocou para andar na presença dele, aquele que Deus diz assim, ó: este aqui é madeira que pega fogo. Você é aquele que pode mudar uma nação de acordo com as palavras do Senhor, com a tua pregação, com a tua postura, com o teu jeito, com o teu caráter, com o seu sentimento ilibado. Você é aquele. Então começa a entender que há uma obra de Deus específica para colocar nas suas mãos, porque você é aquele. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios. Não para ficar do lado de pessoas que não têm amor ao próximo. Não para. Sabe? Seja chamado de antipático, antiquadro, chato, santarrão, seja o que quiserem te chamar. Mas não pare, não se detém no caminho dos ímpios. Não pare no caminho dos pecadores. Não, vá-se embora, anda para frente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a recompensa do pecador, quando se converte, é morar na vida, no reino celeste de Deus. Você era pecador. Mas você se arrependeu. Então a tua recompensa, ela é ir para a glória, morar no céu. Então não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecer? É olhar para uma pessoa pobre, uma pessoa sem condições, e ao invés de ajudar, zombar dela. Ou então olhar para o teu irmão só porque não sabe falar direito, zombar dele. E tem uma gama de situações aí que pode se colocar nessa frase de escarnecer. Não faça isso. Sabe por quê? Porque você é aquela que Deus tirou do lamaçal do pecado para fazer de você estatuto vivo no meio dos incrédulos. Seja aquele, porque Deus conta contigo. Seja aquela, porque Deus conta contigo. Há uma obra de Deus deliberada para a tua vida ainda por esses tempos. Mas seja aquele em que Deus possa olhar e dizer assim: este é aquele ao qual eu tenho me comprazo. Amém? Medita um pouco e você verá a glória de Deus descer sobre a sua vida. Aleluias.